Uma cidade inteira pode ser assombrada? Assombrada como algumas casas em teoria são? Não uma única construção nessa cidade, nem a esquina de uma única rua, nem uma única quadra de basquete em um único parque com a cesta sem rede se destacando ao pôr do sol como um instrumento obscuro e sangrento de tortura. Não só uma área, mas tudo. A cidade toda. Isso é possível? Oi, aqui é a Mari do Chá de Prosa e hoje eu vim vestida de George Dambrowd para comentar a primeira parte da nossa leitura conjunta de It, a Coisa, escrita pelo Stephen King. Se você não acompanha o canal, a leitura conjunta de It, a Coisa é o nosso projeto especial de Halloween deste ano. Eu vou deixar nos cards o vídeo onde eu explico certinho a ideia. Recapitulando então, nessa primeira semana nós tínhamos que ler do começo do livro até o fim do capítulo 7. Eu parei aqui antes de começar o capítulo 8, então eu me segurei para não ler nada além disso, para poder fazer o vídeo o mais fiel possível à impressão que eu tive de leitura até o momento. E lembrando, para quem está participando da leitura junto comigo, ou para quem quer começar a participar da nossa leitura, além da leitura de It, a gente tem uma surpresa que tem a ver com algumas palavras escondidas no vídeo. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre a surpresa no fim desse vídeo, fiquem atentos porque vai ter mais uma palavra escondida em algum momento. A primeira semana da nossa leitura de It englobou a primeira parte inteira do livro, que se chama A Sombra Antes, e nós já estamos aqui na segunda parte, que é junho de 1958. Vamos recapitular então as informações que nós temos até agora. O livro começa com a icônica cena do George Dambrowd brincando com o barquinho de papel dele na rua. Ele tá vestindo uma capa de chuva amarela, igualzinha a essa que eu tenho, quando o barquinho dele entra dentro de um bueiro, e dentro desse bueiro ele começa a ouvir uma voz. Quando ele se aproxima do bueiro, ele vê um palhaço lá dentro segurando balões, e esse palhaço se apresenta como Pennywise e começa a conversar com ele, chamá-lo, perguntar se ele quer o barquinho de volta e tentar fazer amizade, tentar ganhar um pouco da confiança do George. A rua tá vazia por conta da chuva e o George tá sozinho porque o irmão mais velho dele, o Bill, tá doente de cama e não pôde brincar com ele. Quando o George finalmente cai no papo do Pennywise e se aproxima, o palhaço puxa ele pra dentro do bueiro e arranca um dos braços dele. Quando as pessoas percebem o que está acontecendo, escutam os gritos da criança e saem pra rua, o corpo do George já tá largado ali na rua sem um braço e o menino já tá morto. E é assim que começa o livro. Essa cena é tão, mas tão icônica que ela já dita totalmente o ritmo que esse livro vai ter, pelo menos durante a primeira parte dele. A gente tem contato com várias outras cenas de violência, algumas das quais me fizeram sentir muito mal. Eu acho que o capítulo que mais me fez mal foi o capítulo número 2, que é o capítulo em que a gente tem a cena de um espancamento na ponte. Eu vou tentar não entrar tanto nos detalhes da história para que as pessoas que ainda não leram o livro, mas que queiram participar, que queiram assistir os vídeos e depois ler, não tenham tantos spoilers. Mas eu já vou dizer aqui que é meio impossível eu não soltar nenhum spoiler ao longo dos vídeos, já que eu vou comentar a leitura por partes. Então, caso você queira muito brincar de procurar a palavra, mas não queira nenhum spoiler, eu acho que a única dica que eu tenho pra você é que assista no mudo ou coloque uma música muito alta acima da minha voz. O capítulo 2, ele nos apresenta o Adrian Mellon, que já é um morador da mesma cidade onde o George morava, a cidade de Derry, no Maine. Só que ele morou no Maine 30 anos depois disso, basicamente 30 anos depois disso, na década de 80. Ele era gay e a cidade não aceitava isso. Isso o Stephen King deixa muito claro. No começo da narração dele, eu fiquei um pouco assustada com a narração, com tanto de homofobia que eu via na narração. Eu fiquei um pouco preocupada com o tom do livro, mas não demora muito pra gente perceber que o autor quis passar esse tom de homofobia justamente por conta da cidade de Derry. Eu acho que ele realmente me fez entrar na revolta que eu sentiria de estar em uma cidade como essa. Por conta da narração, eu sabia assim, desde o momento em que o Adrian aparece na história, eu só queria que ele fosse embora. Ele arruma briga com alguns jovens muito problema da cidade, incrivelmente homofóbicos, que acabam armando uma emboscada pra ele e espancam ele sobre uma ponte. Quando eles jogam o Adrian pra baixo da ponte, o namorado do Adrian, que tava junto com ele, tenta ir lá resgatar, vê que o Adrian foi pego por um palhaço e o palhaço tá segurando o corpo dele assim do outro lado do rio. E o relato do namorado do Adrian é repetido por um dos caras que foram os agressores, então um deles também viu, também afirma ter visto esse palhaço. A polícia recebe esses depoimentos separados, com essa coincidência enorme de que duas pessoas que nunca se conversaram deram o mesmo
testemunho a respeito de um palhaço na cena e a descrição deles bate muito. Mas a polícia resolve não envolver nenhum palhaço na história, justamente porque eles queriam condenar os agressores do Adrian. Então eles sabem que se eles falassem que tinha um palhaço, a defesa dos caras poderia usar isso pra dizer que tinha uma outra pessoa na cena que matou o cara e não foram os jovens. Mas a polícia estava realmente querendo condená-los. Eu realmente não julgo a atitude da polícia aqui, mas imagine se vocês fossem policiais de uma cidade e vocês recebessem 2 relatos de uma testemunha e de um acusado que dizem que havia um palhaço na cena de um homicídio. O que vocês fariam? Vocês levariam esse relato a sério? Colocariam isso no processo? Ou vocês achariam que os dois estão loucos? Eu acho que é muito difícil que um policial ouça isso e não ache que esse relato não faz o menor sentido, porque é muito estranho mesmo. Depois do relato dessas 2 cenas de violência, uma delas ocorrida em 1958, que é a morte do George Damrout, o menininho da capa de chuva, e da cena do assassinato do Adrian Mellon em 1980, e eu não me lembro certinho, a gente começa a entrar realmente na história e nos personagens principais dela. Os nossos personagens principais são um grupo de moradores de Derry que eram crianças em 1958 e que na década de 80 já nem moram mais na cidade e se espalharam ao redor do mundo. Só que a violência, o assassinato do Adrian Mellon e esse palhaço que começou a ser visto na cidade é o grande link que vai trazer esse grupo de moradores de volta para Derry. Em 1958, a gente ainda não sabe muito bem o que aconteceu até esse momento, mas a gente sabe que vários dos garotos desse grupo já viram algum palhaço ou alguma criatura assustadora em Derry, já passaram por uma situação inexplicável na cidade. Eles têm um pacto de sangue que faz com que eles tenham que voltar a Derry agora por conta do que está acontecendo. Isso vai ser melhor explicado ao longo do livro, quem já viu o filme sabe mais ou menos qual é a treta, mas até o momento a gente tem várias ligações telefônicas para pessoas que estão em lugares diferentes do mundo e todas essas pessoas se apressam para voltar para Derry o mais rápido possível por conta de uma promessa que eles fizeram em 1958. E é exatamente aqui que nós estamos. A primeira parte, ela abre muito bem o tom da história, a violência em 58, a violência em 80, o link que unia esses garotos, a ligação telefônica que acontece na década de 80 para que eles voltem a Derry. E a segunda parte, a parte que explora a infância dos meninos, eu já achei um pouquinho extensa demais. Eu acho que, assim, o Stephen King, ele gosta de muitos detalhes, dá pra perceber, porque ninguém escreve um livro de 1100 páginas se essa pessoa não gosta de narração detalhada. Eu gosto muito de narração detalhada, mas eu acho que a segunda parte do livro, pelo menos as 200 páginas que eu já li dela, mais ou menos, poderiam ser resumidas pela metade. Eu acho que ele se estende um pouquinho demais nessa parte, para ganhar algumas páginas. Eu não sei se a ideia dele era justamente criar um livro gigantão, ou se ele achou que todos esses detalhes eram importantes e tudo isso vai voltar depois na história. Teve vários momentos já em que eu lia uma coisa que não parecia importante e depois de algum tempo ele voltava a fazer referência àquele fato. Então pode ser que tudo aqui seja assim, friamente calculado para voltar a aparecer na história no futuro, mas eu não consigo deixar de pensar até o momento que tem um pouquinho de enrolação do autor aqui, porque é muita coisa, é muito grande, e eu acabo tendo um pouco de relutância de acreditar que tudo que tá escrito em 1100 páginas é totalmente relevante para a história. Vamos ver, posso estar muito errado, e se eu estiver eu vou comentar isso nos próximos vídeos. Se você já leu o livro, comenta aqui embaixo se você também teve essa impressão no começo e como você conseguiu lidar com ela durante a sua leitura. Uma coisa que eu tenho gostado muito na narração do Stephen King nesse livro é o tanto de detalhes que ele passa sobre a cidade. Faz a gente ver Derry como um personagem à parte da história. Ela não é simplesmente a cidade onde tudo se passa. Derry é uma cidade muito viva e que tem muita participação, muito peso durante a história toda. E faz a gente acreditar que essa história não poderia ter acontecido em outro lugar que não Derry, no Maine. Uma impressão que eu tenho tido muito forte até agora é a de que Pennywise é cada vez menos um monstro e cada vez mais um sentimento. Eu sinto que o Pennywise ele se manifesta em formas diferentes para os jovens, justamente porque ele não é uma criatura, ele é mais como um medo, ele é como um espírito da cidade de Derry, a hostilidade da cidade de Derry que cai sobre alguns dos habitantes, principalmente os que são considerados mais fracos. Até o momento as pessoas que sofreram violência na história foram mulheres,
um dos garotos é gago, outro dos garotos é gordo, homossexual. Então é esse tipo de pessoa que tá sofrendo violência aqui no livro, o que me faz pensar cada vez mais que o Pennywise é como se fosse um grande espírito agressor, um espírito de violência que envolve a cidade de Derry. Mas eu acredito que a minha impressão possa mudar muito ainda ao longo do livro. Mas eu acredito que se for essa pegada do livro, eu vou gostar bastante da leitura. Assim, muito mesmo. Eu gosto muito de histórias onde o vilão que a gente está enfrentando não é exatamente um monstro, mas um conceito. Eu acho que isso faz a gente ter muito mais medo, muito mais receio das coisas. Tô tentando gravar e eles estão brincando ali, ó. Lucifer. Draga. Draguinha. Aqui no Brasil, It, a Coisa foi publicado pela editora Suma de Letras e traduzido pela Regiane Winiarski. Eu tô gostando bastante da tradução dela até o momento, principalmente porque tem capítulos aqui que são só notícias de jornal e eu acho que ela conseguiu transpor a linguagem jornalística da década de 80 nos Estados Unidos muito bem para a linguagem jornalística da década de 80 no Brasil. O que não é tão fácil assim quanto parece. A linguagem jornalística varia muito de país para país, mas eu gostei assim muito do tom que ela passou, principalmente para esse capítulo. Eu tô bem ansiosa pra ver o trabalho dela ao longo do resto do livro. Eu espero que vocês estejam gostando da leitura. Na semana que vem a gente comenta a segunda parte, que vai do capítulo 8 na página 312 até o fim do capítulo 11, página 594. As informações vão estar aqui embaixo pra vocês. E vocês viram a palavra escondida no vídeo, eu acho que ela não estava tão escondida assim, então todos vocês já devem ter visto. O que eu vou poder explicar um pouquinho mais sobre a nossa surpresa hoje é de que cada um dos nossos 5 vídeos sobre a leitura de It, a Coisa vai ter uma palavra escondida. E juntando essas 5 palavras, vocês vão ter uma frase. O que vocês vão ter que fazer com essa frase é algo que eu vou revelar no meu próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês continuem participando e continuem acompanhando o nosso conteúdo também. Se inscrevam no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para você receber a notificação de vídeos novos. Espero que o nosso projeto especial de Halloween seja muito legal para vocês. Eu estou muito animada com a leitura e finalmente estou conseguindo encaminhar a leitura de It, que é uma coisa que eu estava querendo há muito tempo. Eu vejo vocês no próximo vídeo, gente. Um beijo de Halloween e tchau, tchau. Muito quente. Nunca mais eu gravo vídeo de capa de chuva.